E aí, hein? E aí? Você gosta de Las Vegas? Eu fui 2 vezes a Vegas, quase forçado, A gente vai falar sobre bet. num problema social sério. Eu queria contar a história de que eu fui pra Vegas com meu ex-namorado ruim. Não posso falar mal dele? No Brasil, os cassinos eram grandes centros A artísticos. gente vai discutir sobre, por exemplo, tributação mais alta. Há uma semelhança entre a Inquisição e a nossa legislação. Discutirmos o aspecto moral da divulgação da aposta por determinados influenciadores Não gosto de um jogo sério. é válido. Eu gosto da brincadeira, do lúdico. Hora da revanche, ela sempre chega. Mas eu não gosto que o outro tenha que perder para eu ser feliz. Nem um futebolzinho. Especialmente um futebolzinho. Ah, carnal. Nada. Nada. Que xoxo. É. É o show do Xoxo. Estamos começando mais um Show do Xoxo com Gabriela Prioli. E o Xoxo Leandro Carnal. Você aposta? Não, Não, eu também não. Nunca apostei. em nada. Em nada. Nem em si mesmo. Contrário às expectativas de todo mundo, nem em mim mesmo. Eu nunca joguei. A minha família, de vez em quando, alguém faz o bolão da Mega Sena da virada. Eu sou o único que não participa. É uma característica. Eu não tenho prazer no jogo. Não é que eu não tenha dopamina, mas eu não tenho prazer no jogo. Sabe que a gente vai falar sobre bet, né? Assunto que, assim, é urgente na sociedade brasileira hoje. E eu fiquei pensando uma coisa interessante conforme a gente ia fazendo esse papo leve do começo, que eu acredito que você não seja tão impactado pela questão das bets. Pelo tipo de conteúdo que você consome nas redes sociais. E 2, justamente porque você me falou que você não é um fã do esporte. Porque se você assistisse a um campeonato de futebol ou a Copa do Mundo, você veria que as casas de aposta online estão em todos os lugares, patrocinando todos os times e todos os jogadores. Um jogador da seleção brasileira que tinha sobre a sua convocação uma dúvida considerável, o primeiro story que ele faz no Instagram, depois de sair a notícia da convocação, é um story chamando as pessoas para uma plataforma de apostas online, uma bet. Isso chega para você? Não, né? Não chega. Não chega porque o algoritmo não me dirige, porque eu jamais apostaria. Eu consigo acompanhar com grande interesse a paixão alheia, paixão de colocar essas coisas, mas a ideia de jogar dinheiro em algo que pode ser viciado, seja o cassino ou qualquer... Mas mesmo que não seja viciado, um dinheiro feito disto... Uma vez eu fui, quando era legalizado, eu fui a um bingo com um grupo de professores da FAP. Velho. Bastante. E no primeiro cartão de bingo eu ganhei. E o que eu ganhei, nós fomos jantar em um restaurante de São Paulo. Foi legal, foi divertido. Mas eu acho um pouco chato essa... obsessão das pessoas que estão jogando. Quem está aqui é testemunha, já fui a ambientes que se colocam um jogo na mesa. Quando o jogo é criativo, como a gente já jogou alguns jogos criativos, e as pessoas estão animadas, eu gosto muito desse ambiente. Então, eu gosto da diversão. Agora começa a levar a sério. Uma vez eu fui jogar canastra com uma família que gostava muito de canastra e eu botei uma carta e meu par de jogo... Você não pode botar essa carta! É um absurdo! Você não viu o que o outro... Quando é assim, isso não é prazer para mim. Eu não tenho problema com estresse, desde que seja um estresse de trabalho e não um estresse de jogo. Eu vou me divertir me estressando... Tem que ser divertido. Se eu fui distraído, botei uma carta que o outro precisava, tem que rir disto. Eu acho que, enfim, a gente tem falado muito sobre essa questão do jogo na sociedade e tem vários aspectos importantes, né? Primeiro, o endividamento das famílias brasileiras, depois o uso de benefícios assistenciais para jogar nas bets e, portanto, o lucro de um ente privado a partir de um programa de transferência de renda do governo. A terceira coisa é o fato de que a saúde pública e outras áreas do poder público suportam um custo que é decorrente dessa atividade privada, então a sociedade inteira pagando a conta dessa externalidade negativa e que medidas que a gente pode tomar para conter isso. Mas acho que tem uma coisa interessante, também tem a visão paternalista ou não, que pode incidir majoritariamente sobre a população mais pobre, acho que a gente consegue discutir comportamentos considerados nocivos e uma visão progressista que defende a liberação de determinados comportamentos, que também tem externalidades negativas ao passo, que tem um outro discurso sobre as apostas, sobre o jogo.
Acho que tem outra coisa fundamental, que é a rejeição teórica de determinadas práticas, como, por exemplo, o jogo do bicho, que é uma contravenção penal já há muitos anos, mas que tem a sua existência absolutamente normalizada, com consequências importantes para o crime organizado, milícia, organização criminosa. Mas, para começar, vale a pena a gente pensar que o jogo é uma realidade antiga, não é uma coisa que surgiu agora, está ligado ao comportamento humano, tanto no nível de funcionamento da nossa química cerebral, quanto sob a perspectiva de que a gente gosta de apostar numa eventual mágica também por essa questão biológica. Quando a gente falou sobre 2 livros que a gente adorou, que foi Dopamina, Molécula do Desejo, e o outro não me lembro, que foi o que você gostou mais. Nação Dopamina. Nação Dopamina, exato. É porque eu gostei mais de um e você gostou mais do outro. A dopamina não é a molécula da satisfação, tanto que o nome é do desejo. É a antecipação, ela é liberada na antecipação de um resultado imprevisto. Então, é exatamente o mecanismo do jogo ou da rede social. A rede social, você abre o aplicativo e você é sempre surpreendido, você não sabe o que você vai encontrar. E é essa antecipação, é essa trajetória que libera a dopamina. No caso do jogo, você nunca sabe o que vai acontecer na próxima rodada e, portanto, você continua ali sendo bombardeado com a dopamina e tende a adotar um comportamento cada vez mais compulsivo em relação àquilo, com diferença entre organismos. Mas eu dei uma estudadinha para esse episódio e eu achei interessante uma anotação do Han Shu, história clássica chinesa, 115 a.C., que já tem um lamento que jovens funcionários públicos estavam se arruinando nos jogos de azar. Isso é muito antigo historicamente. Nós tivemos rebeliões por causa de jogo. A revolta Niké no Império Bizantino, no governo de Justiniano, é que parecia que o imperador estava apoiando um dos lados nas corridas de cavalo do hipódromo, cujas ruínas estão até hoje no centro de Istambul. Ou seja, nós temos historicamente vícios que mostram, inclusive, algumas tensões sociais que apareciam no Coliseu, que apareciam nas apostas de cavalos em Roma, no Circo Máximo, ou então a citada revolta Vitória, Niké, em grego. Nós temos bancos públicos lançando loterias no Brasil desde o século XIX e bancos privados e públicos para obterem recursos, e as pessoas parece que ignoram que do dinheiro arrecadado só uma parte vai para o prêmio. Ou seja, é um fundo, uma espécie de imposto lúdico, coercitivo. No Brasil, os cassinos eram grandes centros artísticos, inclusive, até que no governo Dutra, dizem que a esposa de Dutra, Dona Santinha, que acho que era o apelido dela, no recém-inaugurado cassino, tanto de Petrópolis, Quitandinha, né, como no cassino da Urca, que já funcionava, onde Carmen Miranda se apresentou, a proibição de jogos tinha uma justificativa moral, ou seja, famílias se perdiam ali, etc. E, ao mesmo tempo, jamais houve uma ação efetiva contra a contravenção, mas não crime, do jogo do bicho. Mas o bicheiro clássico do Rio da década de 50 e 60, de terno branco, apoiando escolas de samba, esse era quase uma figura simpática comparado com o crime de hoje. É quando o morro era aquele barracão de zinco sem telhado, de Ave Maria do morro, ou seja, que eram espaços românticos. E hoje nós estamos falando de envolvimento com drogas pesadas, armamentos pesados, milícias que obrigam uma comunidade a comprar gás ou TV a cabo de um fornecedor específico, cobram seus impostos. Então eu acho tudo muito complicado, muito complicado. Não é que eu seja virtuoso contra os jogos, não, mas eu acho que você ficar dando dinheiro para isso é um desequilíbrio que deve ser tratado. Hoje existe tratamento, inclusive medicamentoso, contra vício de jogos, né, que é um dos mais difíceis. Eu tenho um amigo psiquiatra, Dr. Ricardo Krause, que acentua que os vícios com um objeto claro como álcool e droga são mais fáceis do que aqueles vícios que são inclusive legais. Ou seja, nem sempre a aposta é ilegal. E nós, numa certa hipocrisia, proibimos bingos, proibimos os cassinos e permitimos toda outra estrutura de jogos
E isto é bastante problemático. E você lembrou, você não citou, mas Bolsa Família está sendo dirigido para Tigrinho, está sendo dirigido para Beto. Isso é muito ruim, porque descaracteriza um programa de distribuição de renda nacional e importante que se tornou tão significativo, gente, que candidatos de direita estão dizendo que se tornaram uma conquista do povo brasileiro, porque sabem que hoje, se você falar mal de Bolsa Família, você não é eleito nem para síndico do seu condomínio. Então se tornou uma instituição importante e tem que ser corrigido no seu desvio. Não é Bolsa Família o problema. O problema é que se permite que aquele recurso vá para, inclusive, instituições que são mais duvidosas do que bets que são, por exemplo, do Tigrinho. São mais duvidosas, são menos controláveis. E imaginar que aquele algoritmo é totalmente neutro e técnico é uma fantasia ingênua. A gente agora já tem, na verdade, um impedimento para que os beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada usem esses recursos. Então, as empresas são obrigadas a consultar os CPFs no Sistema Federal no momento de abertura do cadastro e no primeiro login do dia e a encerrar as contas de beneficiários identificados em até 3 dias. Então, foi uma instrução normativa da Secretaria de Prêmios e Apostas, que é uma criação Perfeito. agora do governo. O que significa que se eu ganho Bolsa Família e você não, eu peço para você apostar no meu nome e lhe repasse ou seja, eu acabo de dificultar com um pedágio extra com isso. Talvez seja uma nova distribuição de renda, que eu vou ter que lhe pagar alguma coisa. Mas é o que é possível de acessar. Criar atrito é sempre uma maneira da gente tentar desincentivar comportamento, que é, aliás, o que a gente vai discutir sobre, por exemplo, tributação mais alta, ou regulamentação de publicidade. O que é interessante a gente pensar? Eu tenho aqui um estudo da Universidade de Duke, que eu achei interessantíssimo, além de a gente falar que o jogo é muito antigo, mas esse estudo de 2005, feito com macacos, mostrou que os primatas preferem alvos mais arriscados, que oferecem recompensas variáveis, a alvos seguros de recompensa fixa. E mantém essa preferência mesmo quando o alvo arriscado entrega menos no total do que o seguro. A gente já falou da questão biológica sobre os seres humanos, a gente vê que essa pesquisa constatou também nos macacos. Vamos fazer um panorama legislativo? Porque no Brasil, quando a gente começa a enfrentar um problema, que é o endividamento das famílias e todo esse questionamento crítico sobre as bets, e aí vale a pena a gente diferenciar, né, a bet relacionada a eventos esportivos ou eventos no geral que acontecem no mundo real e o cassino online, que é aquilo que não está associado a nenhum evento que existe no mundo, mas é um software ali que vai ser ganho ou perde, tipo a maquininha caça-níquel. Então são duas coisas diferentes. A gente tem no Brasil... Primeira regulamentação de jogo no Brasil, a gente tem a proibição do jogo do bicho na lei das contravenções penais. Olha que coisa maravilhosa. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o jogo do bicho, vale muito a pena o documentário da Globoplay, que é narrado e acho que produzido pelo Pedro Vial, que chama Vale o Escrito. Você já viu? Já vi. É demais. E aí, histórico. O Michel Temer, em 2018, edita a medida provisória número 841, destinando os recursos das loterias, loteria que você falou, nem tudo vai para o ganhador, ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, foi um movimento do governo Temer nesse sentido, um movimento relevante. Aí, o Ministério do Esporte e da Cultura, os Ministérios do Esporte e da Cultura reclamaram que perderiam recursos com essa MP 841, então o governo edita a MP 846 para recompor as fatias que eram destinadas a essas pastas, preservando lá um tanto de dinheiro. Ou seja, quando a gente aposta em loteria federal, uma parte do dinheiro vai para o Estado, fica ali, outra parte vai como prêmio para o ganhador. A Mega da Virada, aposto todo ano. Em 2018, foi publicada a Lei 13.756, que legalizou as apostas esportivas de cota fixa no Brasil, criando essa exceção à Lei das Contravenções Penais de 41. A lei determinava que o Ministério da Fazenda regulamentasse o setor em até 4 anos. Enquanto isso, as bets funcionaram sem fiscalização e sem recolhimento de imposto. De 2018 a 2022, a situação seguiu assim. Em 2022, o prazo final acaba, o governo Bolsonaro, nada acontece. Em 2023, o governo Lula enviou uma medida provisória regulamentando o setor e o Congresso Nacional aprovou o texto. Isso virou a lei, para quem quiser consultar, 14.790 de 2023.
Isso significa que a gente não tenha mais problema? De jeito nenhum. Significa apenas que a gente precisa pensar nisso sob a perspectiva do processo legislativo. Já tem algumas leis tramitando no Congresso, alguns projetos de lei tramitando no Congresso, para, por exemplo, tornar mais restritiva a publicidade, para, por exemplo, dizer que elas podem ser veiculadas só em determinado horário, quem é que pode fazer, como existe com outras coisas nocivas para a saúde dos indivíduos, como álcool e cigarro. E é no âmbito do Ministério da Fazenda que é criada a Secretaria de Prêmios e Apostas, responsável pela regulação e controle das bets no país, que, por exemplo, instruiu que tem essa normativa de que precisa consultar o CPF para ver se não é beneficiário de programa social, para a gente não ter essa deturpação completa. Em 2025... o governo Lula editou uma medida provisória, 1303, propondo elevar a tributação sobre bets de 12% para 18% sobre a receita líquida. O Congresso Nacional, entretanto, deixou essa medida provisória caducar, não votando dentro do prazo. A gente teve também uma CPI das bets no Congresso, foi todo um auê nas redes sociais, mas no fim não deu em nada. Para gente continuar nessa conversa, o que vale a pena a gente pensar sobre essa perspectiva da tributação e também da regulação da publicidade? Por que é importante a gente ter uma tributação significativa para atividades que são nocivas aos indivíduos? Porque é esse dinheiro que vai custear o gasto do Estado quando tiver que dar conta desse problema. Então, quando a gente tem um aumento, se eu não me engano, de 140% nos atendimentos de saúde mental, no sistema público de saúde, relacionados a vício em bet, é o contribuinte, todo contribuinte, inclusive o carnal, que não joga nada, nem buraco com a família competindo, que vai ter que pagar essa conta. A gente chama isso de externalidade negativa. É uma atividade que gera um dano coletivo e esse dano coletivo precisa ser enfrentado com algumas medidas, por exemplo, a tributação mais alta. Mas aí a gente precisa de um consenso em torno disso. Aparentemente, no Congresso Nacional, a gente não tem um consenso para aprovar essa medida provisória porque ela caducou. E o imposto mais alto significa, quando a gente pensa em cigarro ou álcool, por exemplo, um incremento de custo. O preço tende a subir para o consumidor final. Aí duas questões. Ou a gente incentiva o pirata, o que acontece, por exemplo, com o cigarro, se é muito alto, por isso o cálculo tem que ser interessante, mas tem um efeito de dissuasão, de desincentivo do consumo. A mesma coisa com publicidade. A publicidade de álcool e cigarro tem muita regulamentação, tem muitas exigências. E se a gente considera que a bet é um problema, e que o cassino online também, a gente precisa pensar em como é que a gente vai regulamentar esse tipo de publicidade. O que, a meu ver, é uma questão. Discutirmos o aspecto moral da divulgação da aposta por determinados influenciadores é válido. Entretanto, todavia, não é possível a gente criminalizar o comportamento dessas pessoas que estão agindo dentro da legalidade. O que a gente precisa é pressionar deputados, senadores e o Poder Executivo, enfim, todo mundo que está envolvido, para que a gente tenha uma lei que determine o que as pessoas podem ou não fazer. Concorda comigo ou discorda de mim? Eu acho que, como historiador, em primeiro lugar, a imposição da virtude via lei, ela é sempre problemática. Eu vou pegar o exemplo mais conhecido, a Lei Seca, a emenda constitucional nos Estados Unidos, que proibiu na década de 20 a produção, comercialização e consumo de bebidas com álcool. O que se seguiu nos próximos 20 anos foi um aumento enorme das máfias. Foi uma explosão do comércio ilegal, desses fornecedores legais de bebida, cujo exemplo é o Grande Gatsby, retratado na obra do Fitzgerald. A ascensão de Al Capone nasce de uma tentativa de impor com as ligas de temperança, de inspiração religiosa, que o álcool está destruindo a família, o álcool causa vício, as pessoas alcoólicas, que na época se chamavam alcoólatras, hoje preferimos o termo alcoólico, ele é uma pessoa que foi vítima de uma sociedade. Isso foi revogado, o jogo, inclusive, e as bebidas chegam a ser legalizadas nos Estados Unidos em reservas indígenas. Muitas reservas indígenas americanas têm cassinos legalizados, alguns estados
estados proíbem cassinos, outros permitem. Então, quando você tira da televisão cigarro e álcool, e eu me lembro deste momento, que quando eu era criança havia muita propaganda de cigarro, Pedrinho Aguinaga vendendo o cigarro chanceler, o fino que satisfaz, muita coisa de bebida. Hoje, o outro caminho que eu acabei de passar o Réveillon, estamos no meio do ano na Noruega, onde comprar uma bebida alcoólica parece ser um empreendimento, e o preço do cigarro na Noruega é um sinal de êxito social. Você conseguir comprar uma carteira e fumar em público na Noruega é um problema social. E estas restrições que ocorrem, inclusive, na Califórnia, começam a discutir se a gente vai poder fumar na rua, já que não pode fumar dentro. Eu também acompanhei isto. Quando eu era criança, havia permissão de fumar dentro do elevador. Eu via proibição em elevador, eu via proibição em ambientes fechados. Eu estava na Espanha, avião. Eu já fui à Europa várias vezes com gente fumando, mas era só da metade em diante. Gente, eu já peguei ponte aérea com um lobby lá atrás, uma salinha de fumantes. Eu já peguei aviões da Varig com o cinzeiro no braço do avião, ou seja, no braço da poltrona. E a tentativa de limitar a propaganda ajuda. Ela é uma medida porque não forma os cigarros mentolados, os cigarros com sabor, foram estratégias para atrair gente mais jovem que resistia ao gosto mais áspero. É isso, eu preciso viciar a próxima geração. Isso é uma pena. Mas, de novo, é um fracasso o Estado querer ser o guardião da honra e da moral e querer impor por legislação a restrição. É preciso campanha. Há uma campanha de negação das bets, uma campanha de grandes personalidades. Eu vi minha amiga Lili Schwartz, Caetano Veloso, todos fazendo propaganda dizendo diga não às bets, vendo os riscos que você apontou no início. Endividamento. Esse é um traço brasileiro. Não temos um problema de desemprego notável neste momento, como já tivemos no passado. O nosso emprego está mais próximo de ser um bom emprego do que estava, por exemplo, há 20 ou 30 anos. Mas nós temos um problema de endividamento crescente. Sinal de que esta nação, já viciada na dopamina do celular, demonstrou uma fragilidade que o jogo veio atender também. E não se trata do jogo do bicho, que eu saio de casa, vou até uma banca, lá eu falo com uma pessoa e vem aquilo que aparece no documentário do Bial, que é extraordinário. O meu cheque pode ser falsificado, o meu documento pode ser falsificado, mas o papelzinho que está escrito jogo do bicho, esse tem uma confiança, tem uma fé que é extraordinária, que é uma coisa interessante, não é? O jogo do bicho era confiável. Se o papelzinho foi entregue e eu joguei no Galo e o Galo ganhou, eu vou lá pegar o dinheiro, duela a quem duela. Aquilo não precisa de medida protetiva, medida restritiva ou de propaganda. E o jogo do bicho, que prospera até hoje, gente, já teve seu momento maior, ele não tem nenhuma propaganda. Não tem nenhuma propaganda. Não tem um único setor que tenha propaganda. Ele tem que ser aprendido no boca a boca. Eu aprendi como funciona com um colega meu de noviciado, que vinha de uma área que cultivava o jogo do bicho, e nos explicou numa aula, logo após uma aula de latim, como funcionava o jogo do bicho, os animais, os números, e quanto você apostava na cabeça. Começou com uma rifa num zoológico, né? Ou seja, eu aprendi, sei como funciona, por causa de um colega de noviciado da Companhia de Jesus. Nós não jogávamos, mas foi ele que nos ensinou. Isto é algo que a gente tem que pensar, a gente está virando um problema social sério. Se eu estou endividado, a minha tendência vai ser fazer empréstimos ou buscar de alguém da família ou começar a subtrair coisas da família. E num passo seguinte, agiotas, pequenos furtos, até o roubo de fato para sair dessa crise. É um grave problema. Como enfrentá-lo, a gente já sabe o que não funciona. O que funciona é um pouco mais complicado. Eu gostei da sua posição. Você fala, é muito difícil impor a virtude por meio da lei, via lei. E eu tenho uma posição parecida com a sua, que é considerada uma posição progressista. E aí eu vou te fazer uma pergunta, aliás, na verdade, duas. A primeira é, quando a gente fala de drogas, a gente também tem uma tentativa de impor virtude a partir da lei, porque álcool e cigarro são drogas, maconha, cocaína e crack são drogas, e, no entanto, são criminalizadas diferentemente de álcool e cigarro, diferentemente da bet. Eu queria saber sobre a sua posição sobre política de drogas.
Se também na sua visão, é uma política que não funciona, a gente deveria enfrentar de um outro jeito. E, problematizando isso, eu vejo uma postura de alguns setores extremamente paternalista em relação à capacidade de autonomia do indivíduo para enfrentar o vício em bet, ao passo que tem uma posição considerada mais progressista e liberal naquilo que se refere a drogas. Então, acho que existe uma contradição nos dois campos. Há aqueles que defendem que as bets possam operar de maneira livre e que proibi-las completamente ou impor limites exagerados para o jogo online seria entrar na esfera do indivíduo na qual o Estado não pode interferir e, ao mesmo tempo, defende a criminalização das drogas e, nesse sentido, acha que o Estado pode interferir na esfera pessoal do indivíduo, e pessoas que defendem uma liberalização da droga, ao mesmo tempo que defendem um cerco intensivo em relação à bet. Então, eu vejo que há muitos grupos que divergem em relação a problemas que têm basicamente as mesmas características. É um comportamento compulsivo, de vício, que traz consequências para a saúde mental, que gera endividamento, que propicia a ação do crime organizado, que gera consequências econômicas suportadas pelo Estado, que pode fazer com que o crime relacionado, você falou de crime patrimonial, tenha um incremento, e ao mesmo tempo a gente vê posturas muito diferentes em relação a um assunto e a outro. Como compatibilizar isso? Se são os mesmos indivíduos, são comportamentos semelhantes. Diferente de você que estudou na pós-graduação a questão da legislação e de todo o universo que tramita ao redor das drogas, eu fiz na pós-graduação sobre Inquisição e teatro religioso, mas há uma semelhança entre a Inquisição e a nossa legislação. A gente chama, através do título de um livro que eu fiz parte, que é O Afã de Pecar e o Prazer de Normar. O afã de normar e o prazer de pecar. Aparentemente, se eu tivesse que pensar de forma objetiva quem fez nossa política antidrogas, eu diria que foi um traficante. Porque poucas coisas são mais ineficazes do que nossa política antidrogas, quanto à chegada de drogas e quanto ao fato que quando há punição, e ela existe, é para o aviãozinho, é para o pequeno transmissor da droga, ou o pequeno consumidor. E essa, apesar da lei determinar o que é a quantidade para tráfico, o que é a quantidade para uso recreacional, na prática a gente sabe que a oscilação é muito grande e nós superlotamos cadeias com pessoas que têm um perfil social específico e que nós superlotamos cadeias sem de fato atacar a raiz do problema. Então, o que eu olho como leigo no assunto, porque eu não sou um especialista em drogas, é uma política ineficaz. Ela é ineficaz na legislação, ela é ineficaz na educação, ela é ineficaz na reeducação de uma pessoa viciada e ela é ineficaz para atacar os grandes traficantes. E com isto, ela tem que ser repensada completamente. Então, não pode mais pensar apenas na atual legislação, porque ela é um fracasso. As drogas não diminuíram, pelo contrário. Pelo contrário, elas foram mais glamorizadas e viraram até de novo uma ideia de resistência numa sociedade tensa, no qual eu vou precisar de maconha ou outras drogas. Os Estados Unidos vive um problema com analgésicos, mais até do que exatamente com maconha. Então, com isso, é um fracasso. Quando nós temos um sistema que fracassou, está na hora de uma grande questão de debate nacional. Afinal, o que tem que mudar na lei, no sistema carcerário, na educação das polícias, para que a gente tenha um sistema que preserve, especialmente crianças e adolescentes, do consumo. Eu não tenho, claro, é ilegal, mas eu não tenho tanto problema com as formas homeopáticas de suicídio. Se você é um adulto. Não é legal, não. Não. Cometer, não. Apenas incitação, auxílio ou induzimento. Não, eu estou pensando assim, se eu sou um adulto e consumo uma droga... Não, eu usei o suicídio, você interferiu corretamente, mas eu usei o suicídio como exemplo. No momento que eu, Leandro, tenho uma forma homeopática ou direta de suicídio, através do uso de uma substância ilícita, e se isto não está prejudicando os outros, eu sei que é ilegal, mas eu tenho uma tendência permissiva com adultos. Meu problema é quando atinge jovens.
Não? Quando atinge pessoas que não têm essa região de discernimento entre bem e mal. Quando alguém me fala que tem que baixar a maioridade penal para 16 anos, do ponto de vista psiquiátrico, eu sugiro que ela suba para 21. Que é a idade que os psiquiatras acham que o sistema frontal está perfeitamente definido da escolha do bem e do mal. Estamos num país onde exatamente por isso menores serão usados como aviõezinhos e como aqueles que vão fazer o pequeno tráfico, porque vão ser inimputáveis. Então é um problema, eu reconheço esse problema. Adolescentes matam pessoas, adolescentes roubam, adolescentes traficam. Então eu não estou ignorando isso, não estou constituindo uma visão Rousseau de crianças que são puras, têm que ser preservadas. Mas eu sou um professor. Então o que eu estou dizendo especificamente? Eu dei aula numa faculdade de São Paulo, privada, onde havia um certo consumo de cannabis. Isso nunca me incomodou. Mas do lado havia um colégio religioso também, ainda que protestante, em São Paulo. Não vou identificar a faculdade, eu ficava em Perdizes. E do lado ficava um colégio. Eu não me preocupo com um aluno de 18 anos consumindo. Não, isso não me irrita mais com ele não lendo o texto para a prova. Mas vinham alunos do colégio religioso do lado para aquele pátio e consumir. Isto me incomoda muito, demais, né? Vocês adultos, vocês podem fazer o que quiserem individualmente. Nisso eu sou um liberal. Mas quando se trata de criança e adolescente, eu fico muito irritado, mas muito irritado com isso. Não porque eu seja perfeito ou santo, mas tem que preservar essas crianças que não são idealizadas, mas são alvos de uma substância, por exemplo, a maconha, que segundo também meu amigo psiquiatra, abre caminho para mais de 200 perturbações de ordem psíquica, da depressão, a mania, a síndrome de perseguição, a insônia e a síndrome de pânico. No mínimo isso. Isso é pior do que o álcool. Não, o álcool também abre dezenas de problemas para isso e eu bebo vinho com frequência. Então eu não estou constituindo uma virtude contra um vício, mas é preciso pensar isso seriamente. Então qual é a minha posição? Não entendo legislação, não lido com a questão, mas eu sei que ela é um fracasso absoluto. Eu achei maravilhosa a sua fala, principalmente por você falar, não é o objeto do meu estudo, mas você diz duas coisas interessantes. Não basta apenas a gente pensar a legislação sob a perspectiva de uma autoafirmação moral. Eu acho que aquele comportamento é ruim, nocivo e está fazendo mal para as pessoas e, portanto, nós precisamos de uma lei que diga que aquilo é errado. A gente precisa ver se uma lei que diz que aquilo é errado ou ilegal funciona, dissuade o comportamento, traz consequências positivas. Desculpa. Calma, faz uma pausa. Vamos lá. Com a minha pastilhinha. Então, não adianta a gente só se afirmar moralmente a partir de uma legislação. A gente precisa pensar se ela atinge o objetivo pretendido. Uhum. Depois, tem uma outra fala sua, que eu acho muito boa, que é: eu parto do pressuposto de que indivíduos adultos têm condição de decidir sobre a sua vida. Então, são dois pressupostos interessantíssimos. Por quê? Ou bem eu acho que indivíduos adultos podem decidir sobre a sua vida ou não. Quando nós temos experiências de uma sociedade mais liberal, como em parte foi a sociedade holandesa, nós somos uma sociedade sem grandes discrepâncias sociais, uma sociedade onde a lei funciona, o Estado mais democrático e aberto, e mesmo assim há limites maiores hoje do que já houve no passado. As experiências feitas na Suíça com praças específicas para uso inclusive de drogas mais pesadas, elas também tiveram, mesmo em países como a Suíça, onde não acontece nada de notável nos últimos 500 anos, mesmo assim isto representou um problema. Nós temos um país com desigualdade social brutal, nós temos níveis consensuais de violência, no sentido de que a sociedade tolera violências tanto dos órgãos públicos quanto dos criminosos num grau extraordinário. Nós costumamos nos emocionar com uma cena de violência teatral, como, por exemplo, arremessarem uma mulher sem a devida corda de segurança. E diariamente pessoas são assassinadas, diariamente pessoas são queimadas
sem que cause o mesmo problema. Então, eu não acho que soluções conseguidas em Amsterdã sejam igualmente válidas para o Rio de Janeiro. Eu não acho que ser tolerante com o consumidor da Zona Sul e intolerante com o pequeno traficante ou com o traficante do morro é muito mais um exercício de demofobia do que um exercício de combate a drogas. É preciso uma legislação diferente. E essa legislação, ela precisa ser mais eficaz. De novo, historicamente a virtude não pode ser imposta para a lei, mas restrição à propaganda, porque começamos falando de bets e chegamos a drogas. Restrição à propaganda, campanhas educativas. Nós precisamos educar jovens, inclusive, para a educação financeira, para que eles saibam que a aposta em jogos só muito excepcionalmente, numa minoria absolutamente isolada, podem proporcionar evolução para alguém. E para que eu tenha um vencedor da Mega Sena da virada, eu preciso ter 10, 30, 50 milhões de perdedores. E a chance matemática maior é de perder. Então, seja do jogo legalizado, seja do jogo ilegal, eu tenho que ter educação financeira. Isso é fundamental. Eu tenho que ensinar as pessoas a investirem, trabalharem e produzirem dentro de um sistema adequado e mais ético e mais produtivo. E isso é fundamental. Voltei. É que eu tô morrendo de tosse, gente. Olha lá, já tá vindo. Então Calma. eu vou falar bem baixinho. E eu vou sintetizar a Dama das Camélias, a mulher que morreu tossindo. Para, pelo amor de Deus, amanhã eu tenho Alexandre palestra. Dumas Filho. A gente tem duas coisas importantes. Primeiro, quando a gente vai fazer uma lei, a gente precisa não só pensar em se afirmar moralmente, mas também se aquela lei vai produzir o efeito que a gente quer. Não vou conseguir. Não? Eu vou fazer uma coisa de São Brás. 2 velas. Aproxima o pescoço. Pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te Deus de todas as infecções e males da garganta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Isso sempre funciona. Mas eu tinha precisado de 2 velas, mas Deus vai entender. Se a lei vai produzir os efeitos que a gente quer. Depois, se a gente acredita que o indivíduo adulto tem condição de decidir sobre a própria vida. E aí eu acho que a gente pode primeiro fazer um raciocínio abstrato e amplo antes de pensar nas coisas segmentadas. É um comportamento que faz mal? É nocivo para o indivíduo? E aí a gente vai pensar, a bet é, o álcool é, a droga é. Ele gera custo para o Estado, para os contribuintes, a partir dos efeitos para a saúde pública? A bet gera, o álcool e o cigarro geram, a droga gera. Ele afeta as pessoas ao redor do indivíduo impactado? Vamos, todos os exemplos que eu já dei. Cria espaço para o crime organizado? Cria espaço. A gente tem dados do TCU estimando que as bets ilegais, bancas que atuam sem licença do governo, movimentem entre 26 bilhões e 40 bilhões ao ano. 41 a 51% do dinheiro destinado a jogo no Brasil. E aí, a partir disso e dessas respostas para todos os comportamentos, a gente vai pensar em quanto o Estado pode interferir no espaço privado do indivíduo. Mas é importante que a gente perceba que se os comportamentos têm as mesmas características, as mesmas consequências em relação a dano para o indivíduo, para as pessoas ao redor, para o Estado e para o contribuinte, etc, etc, etc., é complicado a gente adotar uma postura divergente para cada uma dessas coisas. E muitas vezes a nossa indignação moral manifestada de maneira, acho que impulsiva, pode ser contraproducente para o debate racional que nós precisamos ter sobre como deve ser a nossa interferência para garantir o que todos nós parecemos objetivar. Talvez não o dono das bets, mas é que as pessoas, os cidadãos no Brasil, tenham uma qualidade de vida melhor. E acho que isso para todos esses temas, né, Carnal? Essa é a grande questão. Puta que pariu! Você acha que não funciona a bênção de São Brás? Gente, é a coisa mais poderosa para a garganta. Eu meti meu anel na minha testa. Mas isso São Brás não... Deixa eu ver. Gente, eu cortei a minha testa. Não, bateu só. Não cortou, bateu. Não tem sangue. Não, eu entendo. Eu fui loiro também. Não se preocupe. Nossa, acho que eu tô abalada pela minha doença. Deixa eu ver. Olha.
ficou mesmo. Agora ficou. Gente, o que é isso? É maldição? Olha, eu cortei a minha cabeça. Não, o terceiro olho. Da Virgínia. Então, Leandro, pra te Meu Deus do céu! Não Gente, pelo amor de Deus, longe de mim falar mal do tigrinho. Eu tive um coisa de tosse. Eu meti o meu anel, que é uma bandeira do Brasil. Nossa, nacionalista na testa, ainda. eu cortei a Mas minha é muito testa. comum os adolescentes E eu parei de tossir com a mandinga dele. Gente, eu não vou mais fazer minha parte desse mandinga foi do episódio. bem. Eu fui comemorar que eu tinha parado de tossir, porque ele fez uma mandinga. É mandinga não, uma oração de São Uma Brás. oração de São Brás. E aí eu fiz, meti o meu anel na testa, cortei minha testa, tudo isso, porque eu tava falando mal da Beth, mas expondo a incoerência dos brasileiros. É isso que dá você expor a incoerência do brasileiro. Todo mundo que me chama de burra agora porque só gosta de você vai ter razão, né? Porque eu meti a mão na minha própria testa. Mas eu acho que tem um momento, né? A sua testa... Olha lá. Ambos somos casados. Quem é o responsável pela aposta? O dono da empresa de bet ou o apostador? Quem é o responsável pelo ferimento na testa da Gabriela? A Gabriela ou quem fabricou o anel? Mentira, não são paralelos, tá? Acho que você... Eu vou ficar com um galo na cabeça porque eu meti... joga no bicho. Sobrevivemos a mais um episódio de Platitudes com Leandro Carnal. Gabriela Prioli pereceu. Perdemos. Não perca o próximo episódio com apenas Leandro Carnal. Sobre automutilação. É típica de adolescentes rebeldes. O direito penal não pune a autolesão, já que estamos falando de criminalização. Nossa, gente, não tá. A gente vai ter que gravar outro de Bet. A violência contra a mulher brasileira chegou a esse ponto. Meu Deus do céu. Eu não gosto de jogo. Eu quero lhe vencer no pôquer, eu quero lhe vencer na canastra, no buraco, no pif-paf. Você teve muitos namorados ruins? Eu tive. O erro era meu de escolher. Não precisa, meu querido. Você acha que eu já não fiz essa autoavaliação? Giovana, minha amiga, a gente tinha marcado uma viagem, eu e ela. Ela é minha amiga mais antiga. A viagem já mudou porque ela engravidou da Liz, minha filhada. Então imagina que ia ser a viagem das amigas, de repente ela tava grávida e tudo mais. E aí seria a primeira vez que eu estaria em Vegas. Tinha um chefe dono de um banco que dizia que todo mundo que está nesse banco é incompetente. Eu dizia, e eles vieram aqui contratados... Por quê? Além de eu escolher mal, eu era meio emocionalmente dependente. Então imagina que eu comecei a namorar e incluir o mano na viagem. Um ambiente difícil. Eu dou uma brincadinha. Uma pessoa diante de uma máquina caça-níqueis, com um cigarro na boca, uma cerveja, um sanduíche na mão, sentada numa poltrona, puxando a alavanca. Eu achei depressivo. Eu compreendo, mas aí você tá indo pro limite também. Eu vi tanto limite lá. Juro, Carnal, a gente desceu do avião, desembarcou, ela tava esperando a gente, ele foi ao banheiro. Aí eu falei, que eu tinha dito que ele ia, né? Ela olhou pra mim e falou, eu odiei ele. Mas a gente foi viajar pro Pantanal, né? Um povo ali falando, e a sustentabilidade, o pipipipopopó, e o povo nas redes, que difícil. Nossa, que tipo, tá calor, tá frio no elevador. Aí eu lanço, falo, não, esse negócio das redes é responsabilidade, viu o caso do cão orelha? Porque as pessoas divulgaram o nome dos adolescentes e tudo mais, e no fim, não tinha laudo nenhum, não tinha nada. Aí, calma. Aí a mulher me fala assim, mas a minha filha é ativista. Eu falei, mano, por que eu escolhi a porra do exemplo? Até hoje ela diz pra mim, no momento em que eu olhei, em que eu repousei os olhos... Profecia autorrealizada. Não, Carnal. Ele já era uma merda muito antes dela... Nossa. Ele era muito ruim. Eu sabia que ele era... Eu adorei Vegas.